Aqui é o Landinho, tutor de História do Projeto Feynman, e agora nós vamos falar sobre o segundo governo Vargas, que vai de 51 a 54, que é logo depois do governo Dutra, né? E nós vamos agora analisar primeiro o que aconteceu nas eleições de 1950, né? Então, a UDN estava disputando com o Eduardo Gomes de novo, né, como seu candidato, contra a coligação PTB-PSP e uma parte do PSD, com o Vargas. E o Vargas vai vencer com 48% dos votos. Aí a UDN vai tentar minar a eleição, dizendo que não, porque não foi com a maioria, então não pode assumir, o Vargas não pode assumir, porque, se vocês forem lembrar, a UDN é anti-getulista, né? Só que o Tribunal Superior Eleitoral considera legal o pleito. E também é porque, assim, isso não estava escrito na Constituição que isso era necessário, né? E também conta com os apoios dos militares para assegurar a posse de Vargas. Então, essa disputa eleitoral, né, que vai ocorrer entre o Eduardo Gomes e o Vargas, vai trazer à tona de novo o discurso desenvolvimentista, principalmente por parte do Vargas, né, industrialização, posição central e abertura ao capital estrangeiro. Então, Getúlio Vargas venceu com o discurso da necessidade de industrialização e da ampliação da legislação trabalhista. Então, aquelas duas coisas clássicas, né, do governo dele, né? Ele soube aproveitar isso bem e meio que apagar a imagem de ditador dele. Qual era a situação do plano externo quando Vargas assumiu? Os comunistas tinham conquistado Cuba, né, em 49, a Revolução Cubana, tinha acabado de eclodir a Guerra da Coreia, e era o mundo bipolar, né, Guerra Fria, comunismo e capitalismo. Como é que era no plano interno? O PCB estava na ilegalidade, né? O Brasil estava sendo pressionado para enviar tropas para a Coreia, só que Getúlio não aceitou. O capital estrangeiro queria participar no setor de petróleo e mineração, só que Getúlio não deixou. Não deixou eles entrarem, né? Ele é uma figura de uma economia nacionalista, né? De uma indústria nacionalista. Então ele não aceitou essa influência de estrangeiros nesses setores estratégicos do petróleo e mineração, né? Essas riquezas, né, naturais, né? Os militares eles eram favoráveis à participação do Brasil na Guerra da Coreia, que eles eram anticomunistas, né? E defendiam o alinhamento total com os Estados Unidos. Só que, apesar de admitirem o monopólio estatal sobre o petróleo, porque os Estados Unidos não queriam isso, né? Só que os militares admitiam isso, apesar de defender o alinhamento com os Estados Unidos, né? O Vargas vai ser eleito democraticamente. O governo, desde o início, vai sofrer só forte oposição da UDN. E ele vai tentar atrair a UDN e ver se acalma um pouco os ânimos, né, dessa crítica. Vai tentar montar um governo de feição conservadora, só que a política econômica defendia a intervenção do Estado da economia para promover a industrialização, e a UDN não gostava disso. A UDN era um partido liberal, né? Ele defendia a não intervenção do Estado na economia. Então era uma oposição entre nacionalistas e liberais, né? Os nacionalistas viam que a necessidade de um desenvolvimento baseado na industrialização sobre bases nacionais, né? Um país mais autônomo em relação ao sistema capitalista internacional. Então era uma maneira própria do Brasil se instalar no meio das repúblicas industrializadas, né? Nos países industrializados, né? O desenvolvimento de um capitalismo nacional, a luta contra o monopólio do capital estrangeiro, que é a que o país esteve submetido anteriormente. Enquanto os liberais, ele defendia uma abertura controlada dos mercados nacionais ao capital estrangeiro e a intervenção mínima do Estado, né? A desnacionalização queria vincular a economia brasileira ao capital estrangeiro mesmo, né? Então essa oposição de ideias marcou esse período, né, da presença do Vargas, só que não significava que os nacionalistas não viam valor no financiamento externo, né? Porque, por exemplo, o papel regulador do Estado nos setores estratégicos necessitou de capital internacional, né? E quais foram os alvos prioritários dos investimentos, né? A expansão da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi fundada lá em 41, na época do Estado Novo, também em Vargas, a construção de usinas hidrelétricas, a Companhia de Alcális, a infraestrutura rodoviária, o Fundo Nacional de Eletrificação, e também deu continuidade ao plano Salto de Dutra. Só que depois de um tempo ele vai fazer o seu próprio plano, Vargas, né, que é o plano Laffer aqui. Então, ele vai iniciar esse programa, né, com os investimentos do BIRD, aquele precursor, né, do Banco Mundial, e do Exim Bank, para conseguir investimentos para infraestrutura e tal, e colocar em prática o plano Laffer, né, de $1 bilhão. Investindo na indústria de base, como siderurgia e petroquímica, né, que vocês podem ler aqui. E ficou marcado também nessa época uma oposição entre não uma oposição, mas uma característica bastante nacionalista e intervencionista, né? Porque eles não conseguiam romper com o capital norte-americano, porque dependiam extremamente dos Estados Unidos para realizar essas grandes obras, né, de infraestrutura, indústria de base, enfim. Só que ele vai ainda defender esse nacionalismo econômico, né, e não vai ceder a todas as demandas dos Estados Unidos, né? Especialmente em áreas cruciais, como petróleo, enfim.
Então, a intervenção estatal, regulador ou empreendedor no caso de tipo criar novas empresas, né? Empresas estatais, tinha como objetivo o estímulo à industrialização e modernização do Brasil. Então, nesse segundo mandato, ele vai realmente colocar à tona essa política desenvolvimentista baseada no fortalecimento da indústria de base, né? A siderurgia, a petroquímica, a energia, o transporte.